em São Francisco do que em Los Angeles. Usando locações reais. Eles encontraram o boneco. Bullitt é um filme americano de suspense policial lançado em 1968, dirigido por Peter Yates, com roteiro escrito por Alan R. Trustman e Harry Kleiner. O filme é baseado no romance Mutt Witness publicado em 1963, de Robert L. Fisher. O filme é estrelado por Steve McQueen, Robert Vaughan, Jacqueline Bisset, Don Gordon, Robert Duvall, Simon Oakland e Norman Fell. No filme, o detetive da polícia de São Francisco, Frank Bullitt, interpretado por Steve McQueen, investiga o assassinato de uma testemunha que lhe foi designado para proteger. O filme foi desenvolvido para ser estrelado por Steve McQueen. Bullitt começou a ser desenvolvido assim que o cineasta Peter Yates foi contratado após a conclusão do roteiro, que difere significativamente do livro escrito por Robert L. Fisher. As filmagens principais ocorreram ao longo de 1967, principalmente em locações em São Francisco. O filme foi produzido pela Solar Productions de Steve McQueen, com Robert Hellier como produtor executivo ao lado de Philip D'Antoni. Lalo Schifrin compôs a trilha sonora do filme, inspirada no jazz. Bullitt é notável pelo uso extensivo de locações reais e cenas de ação com dublês. Bullitt foi lançado nos Estados Unidos em 17 de outubro de 1968 pela Warner Bros. Seven Arts. Foi um sucesso de crítica, com elogios ao roteiro, à edição, à música e às sequências de ação. Sua sequência de perseguição de carros é considerada uma das mais influentes da história do cinema. E retrospectivas o nomearam entre os maiores filmes de ação já feitos. O filme recebeu inúmeros prêmios e indicações, incluindo 2 indicações ao Oscar, vencendo na categoria de melhor edição. Arrecadou 42,3 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se um dos filmes de maior bilheteria de 1968. Em 2007, Bullitt foi preservado no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos pela Biblioteca do Congresso. Bullitt foi coproduzido pela Solar Productions, produtora cinematográfica de Steve McQueen, e pela Warner Bros. Seven Arts. A ideia para o filme foi apresentada a Jack L. Warner como uma abordagem diferente à autoridade policial. Bullitt foi o primeiro filme americano do diretor Peter Yates, que foi um cineasta inglês. Ele foi contratado depois que Steve McQueen assistiu ao seu longa-metragem britânico chamado Robbery, lançado em 1967, com suas extensas cenas de perseguição de carros. Joseph Levine, cuja Embassy Pictures havia distribuído o filme Robbery, não gostou muito do filme Robbery, mas Alan Trustman, que viu o filme Robbery na semana em que estava escrevendo as cenas de perseguição de Bullitt, insistiu que Steve McQueen, o produtor executivo Robert Hellier e o produtor Philip D'Antoni, nenhum dos quais jamais tinham ouvido falar do cineasta Peter Yates, assistissem ao filme Robbery e considerassem Peter Yates como diretor para Bullitt. No livro original Mutt Witness, que deu origem ao filme, o personagem principal é um tenente de polícia mais velho e acima do peso chamado Clancy. O produtor Philip D'Antoni e seu coprodutor original, Ernest Pintoff, consideraram que o filme deveria ser estrelado por Spencer Tracy. Mas sua morte em 1967 pôs fim a isso. Steve McQueen era um grande admirador de Spencer Tracy e aceitou o projeto, em parte, como uma homenagem a Spencer Tracy.
No livro original a história também se passava em Chicago, não em São Francisco. Steve McQueen baseou sua atuação para o filme Bullitt no inspetor de São Francisco David Toshi, que alguns anos depois ficou conhecido como inspetor do caso do assassino do Zodíaco, com quem trabalhou no caso dos assassinatos do ainda desconhecido Zodíaco. Antes das filmagens, Steve McQueen até copiou o coldre de ombro exclusivo de saque rápido de David Toshi. Robert Vaughn inicialmente recusou o papel para interpretar o personagem Chalmers, achando o enredo muito fraco. Décadas mais tarde, quando Robert Vaughn considerou entrar na política, descobriu que as pessoas não o levavam a sério, ou o consideravam indigno de confiança, por se lembrarem de sua atuação neste filme. Katharine Ross recebeu a oferta para interpretar a personagem Katy, mas recusou, pois achou que o papel era muito pequeno. Este filme foi a primeira das 3 vezes em que Steve McQueen trabalhou em cena com seu amigo da vida real, Don Gordon. As outras 2 vezes ocorreram nos filmes Papillon, 1973, e Inferno na Torre, 1974. Inclusive, amigos, o canal Black Cloud Film já produziu um vídeo sobre o filme Inferno na Torre e o link desse vídeo estará fixado no primeiro comentário deste vídeo aqui. Assista, pois está recheado de curiosidades nunca antes revelados. Bullitt é notável pelo uso extensivo de locações externas em vez de cenários de estúdio e pela atenção aos detalhes processuais, desde o processamento de evidências policiais até os procedimentos na sala de emergência. O uso das novas câmeras a reflex leves pelo diretor Peter Yates permitiu maior flexibilidade nas filmagens externas. O filme foi rodado quase inteiramente em locações em São Francisco. Na cena da operação na sala de emergência, médicos e enfermeiros reais foram usados como elenco de apoio. De acordo com Steve McQueen, o que tentamos alcançar não foi fazer um filme para o cinema, mas um filme sobre a realidade. Bullitt foi um dos primeiros longa-metragens a ser filmado quase inteiramente em locações em São Francisco, com exceção da sequência de abertura em Chicago. Todo o filme foi filmado lá. Em uma entrevista em 1968, o produtor Philip D'Antoni argumentou que a produção não custaria mais para filmar em São Francisco do que em Los Angeles. Apesar das despesas de transporte e hospedagem, muito dinheiro foi economizado na construção usando locações reais. Enquanto filmava a cena em que o avião gigante taxia logo acima de Steve McQueen, os observadores ficaram chocados com o fato de que nenhum dublê para Steve McQueen foi usado, perguntando se os produtores não poderiam ter encontrado um boneco no lugar de Steve McQueen. Steve McQueen respondeu erradamente: "Eles encontraram um boneco." Apesar de Steve McQueen ser creditado por dirigir durante a sequência de perseguição, na verdade a cena foi feita por Steve McQueen e Bud Atkins, um dos melhores dublês de Hollywood na época. Na cena gravada no interior do Mustang, é fácil ver quem está dirigindo. Quando Steve McQueen está dirigindo, o espelho retrovisor está abaixo, refletindo o seu rosto. Quando Bud Atkins está dirigindo, o retrovisor está levantado, então o seu rosto está escondido. Várias peças de roupas usadas por Steve McQueen recebeu um aumento de popularidade graças ao filme. Botas do deserto, um sobretudo, um suéter azul de gola alta e, o mais famoso, uma jaqueta de tweed marrom com cotoveleiras. O esgotamento reverso de Bullitt durante a cena de perseguição, na verdade, não estava no roteiro. Steve McQueen havia perdido a curva por engano. No entanto, a filmagem ainda estava guardada e foi usada na edição final. Bill Hickman, que interpretou o assassino reserva e motorista do Charger, tinha muita experiência
em acrobacias de direção e corridas, 13 anos antes da produção deste filme, sendo um bom amigo do ator e piloto de corridas iniciante, o James Dean. Ele estava acompanhando James Dean em uma corrida em Salinas, Califórnia, dirigindo a caminhonete e o trailer de James Dean. Enquanto James Dean dirigia seu Porsche Spider. James Dean morreu em um acidente num caminho e foi Bill Hickman quem retirou o corpo de James Dean dos destroços. 2 Mustangs e 2 Dodge Chargers foram usados na famosa cena de perseguição. Ambos os Mustangs eram de propriedade da Ford Motor Company e faziam parte de um contrato de empréstimo promocional com a Warner Brothers. Os carros foram modificados para a perseguição em alta velocidade por um veterano piloto de automóveis, o Max Balsowski, coordenador de acrobacias Corey Loftin, que contratou Bud Adkins para dirigir o Mustang para a maioria das cenas de perseguição. Ambos os Dodgers foram descartados após as filmagens de Bullitt, assim como um dos Mustangs. O outro Mustang, menos danificado, foi comprado por um funcionário da Warner Brothers, depois que toda a produção e pós-produção do filme foram concluídas. O carro acabou em Nova Jersey alguns anos depois, onde Steve McQueen tentou comprá-lo. O proprietário se recusou a vender e o carro agora está em um celeiro e não foi conduzido até recentemente, quando foi usado pela Ford para promover o Mustang Bullitt em 2018, quando revelado no Salão Internacional de Automóveis de Detroit. Steve McQueen inicialmente não queria atuar nesse filme. Ele se opôs a interpretar um policial porque teve muitos problemas com a polícia na juventude e não gostava deles. Foi sua esposa, Neely, quem o convenceu de que ele precisava interpretar Frank Bullitt. Steve McQueen estava muito interessado em fazer o máximo possível das suas próprias cenas de ação com o carro. Ele ficou extremamente envergonhado ao admitir que não era ele fazendo as célebres cenas no filme Fugindo do Inferno, lançado em 1963. Em fevereiro de 2022, o cineasta Steven Spielberg foi anunciado como diretor e produtor de um novo filme centrado no personagem Frank Bullitt, que seria produzido para Warner Bros. Pictures, com um roteiro escrito por Josh Singer. O filme seria uma história original, não uma refilmagem do filme original. Chad McQueen e sua sobrinha, a Molly McQueen, filho e neta de Steve McQueen, seriam os produtores executivos do novo filme. Chad McQueen faleceu em 2024. Em novembro de 2022, Bradley Cooper foi escalado para interpretar Frank Bullitt.